Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Você que já nos acompanha sabe que nós trazemos aqui muitas dicas e muitas coisas práticas do dia a dia da gestão, fiscalização de contratos, das contratações públicas. Hoje eu quero falar de um documento que está previsto lá na Instrução Normativa 5 de 2017, é o primeiro documento da contratação de um serviço. O documento que estamos falando é a formalização da demanda, o documento de formalização de demanda. Este documento tem basicamente 4 requisitos que devem ser atendidos, são 4 itens que devem ser preenchidos. E eu quero chamar a atenção para um deles, mas vamos citar todos aqui. O primeiro item é a justificativa da necessidade da contratação do serviço terceirizado, considerando o planejamento estratégico, se for o caso. Este é o item onde o setor requisitante, o demandante do serviço, vai justificar por que a contratação daquele serviço. Qual é a justificativa? É para atender uma necessidade, deve atender uma necessidade da administração e, preferencialmente, essa necessidade deve estar prevista lá no planejamento estratégico da instituição, do órgão em que se pretende fazer essa contratação. O segundo item da formalização da demanda é a quantidade de serviços a ser contratada. E é este o item que eu quero tratar com vocês. Eu penso que não foi elaborada a melhor frase para esse item. Porque, na verdade, na formalização da demanda, nós não devemos colocar ali o serviço que queremos contratar, mas a demanda que temos. Nesse item da quantidade de serviço, o que o requisitante, o demandante de serviço deve descrever ali é a quantidade de demanda que ele tem para aquele serviço. Um exemplo clássico é transporte de servidores. Vamos pensar no caso concreto. Um órgão ou o setor daquele órgão precisa contratar o transporte de servidores que se deslocam para outros órgãos, que se deslocam para outras unidades, que se deslocam para treinamentos, enfim. É necessário o transporte dos servidores. O que o demandante deve colocar ali é qual é a quantidade de serviço que ele demanda. Um exemplo, nós temos uma demanda média de transporte de servidores dentro do município, há municípios num raio de 100 quilômetros, para outros estados, preferencialmente estado tal. Ele deve colocar ali qual que é a demanda que ele tem daquele serviço. Pois não é esse documento, não é a formalização da demanda, o documento de formalização da demanda, que define qual serviço, qual é a melhor solução para a administração. Quem vai definir isso é o estudo técnico preliminar. É lá no estudo técnico preliminar que a equipe que foi formada, indicada, nós já vamos chegar lá, no documento de formalização da demanda, essa equipe vai chegar na melhor solução. Porque às vezes a solução não é contratar motorista. Talvez o órgão até já tenha a contratação de um motorista. Mas a cada contratação, o órgão deve fazer um novo estudo e verificar qual é a melhor solução. Às vezes, os veículos já estão usados, já estão muito rodados, já são veículos velhos, já estão dando manutenção. E então a administração pode optar por uma solução mais econômica, uma solução mais eficaz para a administração, que é, por exemplo, contratar o motorista com veículo, serviço de motorista com veículo. Ou então locar o veículo, se a administração ainda tem, hoje são muito poucos, mas se a administração ainda tem motoristas que são servidores. Ou então essa equipe que foi nomeada para fazer o estudo técnico preliminar pode chegar à seguinte solução. Olha, os nossos carros estão muito velhos, estão dando muita manutenção, mas no estudo, pela nossa realidade, pelos dados que nós já temos da demanda desse serviço, é melhor nós continuarmos contratando um serviço de motorista e renovarmos a nossa frota. O que eu acho que é muito difícil, Contratar motorista e ter frota própria, de uma forma geral, é o serviço mais caro, no meu entendimento, hoje. Nós temos, inclusive, aí o TaxiGov, que está se expandindo para o Brasil, que é uma excelente solução, eficaz, econômica, que atende muito bem a administração. Enfim, mas a formalização da demanda. Nesse item 2, não deve o demandante, nesse item 2, ir lá e colocar serviço de motorista. Não é isso. Eu quero contratar 5 motoristas.
Não é isso que deve ser descrito na formalização da demanda, e sim a demanda que você tem para ser suprida, atendida por uma contratação, por uma solução que vai ser apontada no estudo técnico preliminar. Pelo que eu já tenho visto, essa é a maior confusão no documento de formalização da demanda. O demandante, o solicitante do serviço, o requisitante, como queira chamar, ele vai lá e coloca direto qual é o serviço que ele quer contratar. E essa não é a ideia. Depois nós temos o terceiro item, que é a previsão da data em que deve ser iniciada esta prestação do serviço. Aí é simples, né? Quem está demandando serviço sabe se tem um contrato que vai encerrar, qual é a data, ou se é um serviço que nunca foi contratado, ele põe uma previsão ali de quanto necessita desse serviço. E o quarto e último item é a indicação dos nomes que irão compor a equipe de planejamento e, se necessário, os membros da gestão e da fiscalização de contratos. Eu aconselho sempre colocar já nesse documento quem vai ser o gestor, o fiscal do contrato, técnico, administrativo, você vai ver setorial, incluir já nesse documento o servidor que vai assumir essa função já dá o seu ciente, ele já emite uma portaria indicando que ele será o fiscal, o gestor desse contrato, assim como estará indicando nessa portaria o nome dos membros da equipe de planejamento. Bom, então era isso. Era essa a dica que eu queria deixar para vocês com relação ao documento de formalização da demanda. Fique atento sempre ao item 2, quando fala de quantidade do serviço a ser contratado. É sempre a sua demanda. Qual que é a demanda que eu tenho? E o estudo técnico preliminar deve definir qual é a melhor solução para atender a demanda descrita nesse documento de formalização da demanda. Essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, isso é muito importante para nós, para saber se está atendendo aí a sua expectativa, se os conteúdos estão sendo interessantes e úteis para o seu dia a dia. Deixe o seu like também se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus colegas, porque esse vídeo, se é interessante para você, esse assunto pode ser interessante para o seu colega. Nos ajude a esse canal crescer, para que esse conhecimento chegue a mais colegas, a mais pessoas que necessitam deste conhecimento da gestão, da fiscalização, das contratações públicas. Eu fico por aqui e até a próxima. Fiquem todos com Deus.